Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira. Estou aqui hoje para falar para você sobre um tema que eu acompanhei na mídia e que me causou um grande desconforto. Um tema que me causou primeiro perplexidade e depois tristeza, que foi a retirada da filosofia da grade obrigatória, do rol das disciplinas obrigatórias do ensino médio. E qual foi a desculpa? É que a filosofia poderia ser ministrada de forma transdisciplinar, ou seja, professores de outras disciplinas poderiam falar de filosofia dentro das suas disciplinas. Então, por exemplo, o professor de matemática poderia falar sobre lógica dentro da sua disciplina. A professora de história poderia falar sobre filosofia social, filosofia da história, filosofia política dentro da sua disciplina. Só que, obviamente, nós sabemos que isso não vai acontecer. Primeiro porque, muito provavelmente, não haverá tempo hábil para esses professores incluírem ainda mais esse conteúdo. E segundo, que muitos desses professores não têm o devido conhecimento, a habilidade de trabalhar com esses conceitos filosóficos dentro das suas disciplinas. E o interessante não podemos pensar que isso foi algo, simplesmente uma ideia, uma opção pedagógica. Sempre que se retira disciplinas como filosofia, sociologia, ciência política, e disciplinas cujo principal intuito é levar o estudante à reflexão, a pensar de forma crítica, dificilmente isso acontece por um acaso. Não é à toa que sempre que um governo totalitário, que um governo ditatorial assume o poder, uma das primeiras coisas que normalmente ele pratica é uma reforma no sistema educacional. E sempre essa reforma vai ter o seu início, ou pelo menos um pouco mais à frente, a retirada dessas disciplinas. Por quê? Porque a um governo totalitário não interessa uma sociedade que pense, que reflita, que analise as coisas, os assuntos, os fatos sociais de forma crítica. E tanto isso é verdade que em Brasília já vai acontecer isso, não sei se já a partir desse ano ou se vai ser do próximo, a reintrodução de uma disciplina que na minha idade, estou com 38 anos, eu estudei, que é uma disciplina chamada Moral e Cívica. Ou seja, você tira a filosofia, que é uma disciplina que faz o aluno pensar de forma crítica, e coloca Moral e Cívica, que é uma disciplina para que o aluno apenas siga, para que o aluno seja rebanho, para que o aluno seja manada, não pense de forma crítica, simplesmente aceite, abaixe a cabeça e siga o que lhe é ordenado, o que lhe é determinado. Se essa ideia que já vai acontecer em Brasília e que já existem propostas no Congresso Nacional da reintrodução da moral e cívica, percebemos claramente que o intuito da retirada da filosofia foi para tornar ainda mais a sociedade menos crítica, para fazer que principalmente os jovens passem a aceitar de forma crítica todos os acontecimentos que os rodeiam. Então, é algo que causa tristeza, é algo que a comunidade acadêmica, algo que a sociedade deve sim se resignar. E por quê? Na filosofia, já dizia Aristóteles, a filosofia não tem nenhuma serventia prática. Por exemplo, eu aprendo matemática para fazer contas, para fazer operações, para poder, por exemplo, se eu for engenheiro, construir prédios, pontes, etc, etc. Eu estudo história para ter um conhecimento da história do meu país, da história do mundo, geografia para conhecer as questões ligadas ao ambiente, à geografia política, etc. E para que eu estudo filosofia? A filosofia, eu vou dizer Aristóteles, não possui um telos, não possui uma finalidade prática. Por isso mesmo ela é importante. Pela filosofia não ter uma serventia prática, é que ela pode auxiliar todos os outros ramos da filosofia. A filosofia, ela serve justamente para que o aluno possa pensar a matemática de forma crítica, a história, a geografia, a linguagem, seja em português, inglês, espanhol, sempre de forma crítica. Essa é a função da filosofia. A filosofia não pode ser resumida a simplesmente fazer com que os alunos decorem como pensou Platão, Sócrates, Kant, Descartes, Nietzsche. A filosofia tem que ser aquela mola mestra que faz o aluno sair da sua inércia, sair do seu estado letárgico para um estado onde se discute, onde se pensa, onde se reflete. Onde você pega determinadas notícias dadas nas mídias e você consegue interpretar, e você consegue enxergar ali o quê? Uma disputa de poder, como diria Nietzsche, Foucault. Você enxerga que ali não tem nenhuma neutralidade, que o que existe na verdade
é um intuito de vontade de potência, vontade de poder, o intuito de influenciar, o intuito de vender. Então, a filosofia ela traz essa possibilidade de abrir os horizontes. A função da filosofia seria basicamente essa, por ela não ter essa função prática, ela permite essa abertura para o mundo. Ela permite que o indivíduo, e aí principalmente jovens, entendam que eles estão inseridos no mundo, que não existe uma neutralidade nas coisas, e municia a esses jovens, principalmente a todos, mas nesse caso especificadamente nas escolas, aos jovens e até as crianças, a começar a pensar de forma crítica, a não aceitar todos os valores, todos os conhecimentos que querem empurrar goela abaixo na gente, principalmente nos jovens. O jovem tem que, obviamente que não é simplesmente criticar por criticar, a filosofia te permite o quê? Criticar com argumentos sólidos, com argumentos robustos, com argumentos que permitam que você discorde, mas sempre de forma tolerante, mas de forma fundamentada. Enquanto muitas das vezes em uma discussão se vai discutir sobre determinados elementos, aquele que detém um conhecimento filosófico, ele discute muito mais do que simplesmente aquela questão em si, mas os fundamentos daquela discussão, os fundamentos que embasam aquela discussão. Então, por exemplo, se vai discutir alguma questão de cunho jurídico ou político, não se discute só isso, mas os fundamentos dessa discussão. E só quem estuda filosofia é que vai conseguir trazer à baile essa discussão. É com profunda tristeza, que eu venho compartilhar dessa angústia com todos, dessa tristeza da retirada da filosofia do ensino médio. Que os pais possam buscar nas escolas, buscar de uma forma dialogando, etc., para que de alguma forma a filosofia não seja simplesmente extirpada, que de alguma forma a filosofia possa continuar, não de forma transdisciplinar, porque sabemos que isso não irá acontecer, mas que a filosofia faça parte da vida do nosso jovem para que ele se torne um cidadão crítico. Só quem é um cidadão crítico é capaz de lutar pelos seus direitos, é capaz de discordar do governo, desse ou daquele governo, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Precisamos de uma população crítica justamente para exigir o cumprimento das promessas constitucionais, o cumprimento de todos os direitos e garantias fundamentais e os direitos sociais previstos na nossa Constituição e não simplesmente aceitar como esmola, como migalha, o que dão para nós. Então, essa é a função da filosofia. A filosofia, como diria Raul Seixas, a função dela é ser a mosca na sopa, é incomodar, é te tirar da inércia. Ela te impulsiona a entender e brigar pelos direitos, brigar por aquilo que você acredita ser o correto, por aquilo que você acredita ser o verdadeiro. Muito obrigado e fica a reflexão. Não podemos formar uma sociedade crítica, uma sociedade livre e democrática sem o pensamento filosófico.